Estudo sobre o Evangelho de João, parte 41, 12 de fevereiro de 2024. João, capítulo 8, versículo 31 ao versículo 36. Os filhos de Abraão e os filhos do diabo. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendências de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como diz tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João capítulo 8, versículo 31 a 36. Esses versículos nos mostram, por um lado, a importância da perseverança constante no serviço de Cristo. Havia muitos, ao que parece, neste período específico, que professavam crer em nosso Senhor e expressavam o desejo de se tornar seus discípulos. Não há nada para mostrar que eles tinham fé verdadeira. Eles parecem ter agido sob a influência de uma excitação temporária, sem considerar o que estavam fazendo. E a eles nosso Senhor dirige esta advertência instrutiva: se vocês permanecerem na minha palavra, então vocês são meus discípulos de fato. Esta frase contém uma mina de sabedoria. Começar na vida religiosa é relativamente fácil. Não são poucos os motivos mistos que nos ajudam. O amor pela novidade, o elogio de professores bem intencionados, mas imprudentes, a autossatisfação secreta de sentir como sou bom, a incitação universal de uma nova posição, todas essas coisas se combinam para ajudar o jovem iniciante. Ajudado por eles, ele começa a correr a corrida que leva ao céu. Deixa de lado os muitos maus hábitos, adota muitos bons, tem muitas estruturas e sentimentos confortáveis e se dá esplendidamente por um tempo. Mas, quando a novidade de sua posição já passou e se foi, quando o frescor de seus sentimentos é apagado e perdido, quando o mundo e o diabo começam a puxá-lo com força, quando a fraqueza de seu próprio coração começa a aparecer, então é que ele descobre as reais dificuldades do cristianismo vital. É então que ele descobre a profunda sabedoria das palavras de nosso Senhor agora diante de nós. Não é começar, mas continuar uma profissão religiosa que é o teste da verdadeira graça. Devemos nos lembrar dessas coisas ao formar nossa estimativa da religião de outras pessoas. Sem dúvida, devemos ser gratos quando vemos alguém deixando de fazer o mal e aprendendo a fazer o bem. Não devemos desprezar o dia das pequenas coisas. Zacarias 4:10. Mas não devemos esquecer que começar é uma coisa e prosseguir é outra bem diferente. A perseverança paciente em fazer o bem é a única evidência segura da graça. Não aquele que corre rápido e furiosamente no início, mas aquele que mantém sua velocidade e aquele que corre para obter. Por todos os meios, sejamos esperançosos quando vemos algo como a conversão, mas não tenhamos muita certeza de que é uma conversão real até que o tempo tenha colocado seu selo sobre ela. Teste o tempo e o desgaste dos metais e comprove se eles são sólidos ou revestidos. O tempo e o desgaste, da mesma maneira, são os testes mais seguros da religião de um homem e de uma mulher. Onde há vida espiritual, haverá continuidade e perseverança constante.
E o homem que continua assim como começa, que é o discípulo de fato. Esses versículos nos mostram, por outro lado, a natureza da verdadeira escravidão. Os judeus gostavam de se gabar, embora sem justa causa, de que eram politicamente livres e não estavam presos a nenhuma potência estrangeira. Nosso Senhor lembra aqueles que havia outra escravidão, a qual eles não davam atenção, embora escravizados por ela. Aquele que comete pecado é escravo do pecado. Como isso é verdade? Quantos de todos os lados são escravos totais, embora não o reconheçam? Eles são levados cativos por suas corrupções e enfermidades, e parecem não ter poder para se libertar. A ambição, o amor ao dinheiro, a paixão pela bebida, o desejo de prazer e excitação, o jogo, a gula, as relações ilícitas, tudo isso são muitos tiranos entre os homens e mulheres. Cada um e todos têm multidões de prisioneiros infelizes amarrados de mãos e pés em suas correntes. Os miseráveis prisioneiros não admitirão sua escravidão. Às vezes eles até se gabam de serem eminentemente livres. Mas muitos deles sabem melhor. Há momentos em que o ferro entra em suas almas e eles sentem amargamente que são escravos. Não há escravidão como esta. O pecado é de fato o mais difícil de todos os capatazes. Miséria e decepção no caminho, desespero e inferno no final. Estes são os únicos salários que o pecado paga a seus servos. Libertar os homens e mulheres dessa escravidão é um grande objetivo do Evangelho. Despertar as pessoas para o senso de sua degradação, mostrar-lhes suas cadeias, fazê-las se levantar e lutar para serem livres. Esse é o grande fim para o qual Cristo enviou seus ministros. Feliz é aquele que abriu os olhos e descobriu o seu perigo. Saber que estamos sendo levados cativos é o primeiro passo para a libertação. Esses versículos nos mostram, por último, a natureza da verdadeira liberdade. Nosso Senhor declara isso aos judeus em uma frase abrangente. Ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A liberdade, a maioria dos ingleses sabe, é justamente considerada uma das maiores bênçãos temporais. Liberdade do domínio estrangeiro, uma constituição livre, livre comércio, uma imprensa livre, liberdade civil e religiosa. Que mundo de significado existe por trás dessas frases? Quantos sacrificariam a vida e a fortuna para manter as coisas que representam? No entanto, depois de toda a nossa ostentação, exigem muitos chamados homens livres que não são nada mais do que escravos. Há muitos que são totalmente ignorantes da forma mais elevada e pura de liberdade. A liberdade mais nobre é aquela que é propriedade do verdadeiro cristão. Somente esses são pessoas perfeitamente livres, a quem o Filho de Deus liberta. Todo o resto, mais cedo ou mais tarde, será encontrado escravo. Em que consiste a liberdade dos verdadeiros cristãos? De que é feita a sua liberdade? Eles são libertados da culpa e das consequências do pecado pelo sangue de Cristo. Justificados, perdoados, eles podem esperar com ousadia o dia do julgamento e clamar: quem nos acusará? Quem é aquele que condena? Eles estão livres do poder do pecado pela graça do Espírito de Cristo. O pecado não tem mais domínio sobre eles. Renovados, convertidos, santificados, eles mortificam e pisam o pecado, e não são mais levados cativos por ele. A liberdade, assim, é a porção de todos os verdadeiros cristãos no dia em que eles fogem para Cristo pela fé e entregam suas almas a Ele. Nestes dias, eles se tornam homens livres,
a liberdade, assim é sua porção para sempre. A morte não pode detê-lo. A sepultura não pode nem segurar seus corpos por mais do que uma pequena temporada. Aqueles a quem Cristo liberta são livres por toda a eternidade. Nunca descansemos até que tenhamos alguma experiência pessoal dessa liberdade. Sem ela, todas as outras liberdades são privilégios sem valor. Liberdade de expressão, leis livres, liberdade política, liberdade comercial, liberdade nacional, tudo isso não pode suavizar um travesseiro moribundo, ou desarmar a morte de sua picada, ou encher nossa consciência com paz. Nada pode fazer isso, a não ser a liberdade que somente Cristo concede. Ele a dá gratuitamente a todos que a buscam humildemente. Então nunca descansaremos, até que seja nossa. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Deus, pela liberdade para poder te adorar. Em Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém e amém.